Olá, eu sou Zuca Andrade. No Bom de Papo eu converso com o produtor musical João Marcelo Boscoli, sócio fundador da Trama, uma das maiores empresas de música independente do Brasil, que já lançou milhares de CDs e DVDs e vendeu mais de 12 milhões de cópias físicas. Ele também tem um dos maiores complexos de estúdios de música, trilha de cinema e games da América Latina. Escreveu seu primeiro livro, Elise e Eu, lançado em 2019, onde ele relata a convivência de 11 anos, 6 meses e 19 dias com sua mãe, Elis Regina, para mim, a maior cantora brasileira. Ele também é dono de uma empresa de realidade virtual, já foi colunista da rádio Band News FM e hoje está na CBN. Para bater esse papo com João Marcelo Bosco, ele está aqui ao meu lado, a jornalista Maria Lorena Alves. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês também, viu, Zuca? Boscoli, muito obrigada por ter nos recebido, por aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui. Um grande prazer. Sou ouvinte da rádio, já fui colaborador, tenho muitos amigos e, dependendo, às vezes, da agenda musical, a gente sempre conversa e estar aqui é um prazer. Embora seja um pouco constrangedor ver alguém falando das coisas que você faz, assim, né? Fica estranho, né? Quando alguém lê, me deixa um pouco sem jeito. Mas vamos nessa. Obrigado pelo convite. Sim, imagina. Boscoli, você já produziu musicalmente artistas como Baden Powell, César Camargo Mariano, Gal Costa, Nação Zumbi, Milton Nascimento, que é seu padrinho, uma infinidade de artistas, né? E recentemente, na pandemia, você relatou que tinha um plano de gravar uma partitura que Chiquinha Gonzaga escreveu no final dos anos 20. E houve uma dificuldade de reunir os artistas no estúdio por conta das regras sanitárias e tal. Isso, depois da retomada, você conseguiu realizar? E o que é que você está produzindo hoje? Bom, com relação a Chiquinha Gonzaga, é uma figura fundamental da música brasileira e da música do mundo, né? Porque a música brasileira é muito importante para todo mundo. E uma partitura que eu já tenho há muitos anos e fiquei com esse desejo de ouvir, né? O que está escrito ali? Você lê, você vê a melodia, mas poder compartilhar esse trabalho, essa obra da Chiquinha com o público. E aí, a primeira coisa que eu comecei a fazer no pós-pandemia, uma vez que eu sabia que eu não poderia reunir as pessoas, era atestar a veracidade, né? A autenticidade do documento. Sim. Porque, claro, quando eu comprei, foi uma compra feita por colecionadores, né? E tudo documentado, mas eu falei, caramba, será? E se não for, né? Me deu uma certa preocupação. Então, eu trabalhei com algumas pessoas que são especialistas, e aí foram uns meses até eu chegar à conclusão de que realmente o documento, a partitura é autêntica, uma vez que o Wagner tem essa responsabilidade de trazer isso ao público, né? Então, nessa etapa que estamos, as gravações estão agendadas para abril, mês que vem, que eu dependo de uma determinada um agrupamento aí de especialistas, de musicistas que vão conseguir interpretar exatamente como era a música daquela época. Eu queria fazer uma interpretação literal desse documento histórico da Chiquinha Gonzaga, inédito ainda, Sim. Nunca foi gravado. E você já tem os nomes desses artistas que vão participar? Pode revelar ou ainda é um segredo? Na verdade, não é segredo. Aqui, na verdade, não são pessoas conhecidas do grande público, Sim. Porque são musicistas e músicos de orquestras, né? Então, Sim. são os operários do ofício. E não são pessoas que, se eu falar o nome, serão conhecidas. É instrumental, naturalmente. Essa é total. Então, a gente precisa saber, por exemplo, tem o bombardino, né? É um instrumento que você precisa ter alguém que tenha a prática com esse instrumento. Claro. Então, desde a utilização de alguns instrumentos que não são muito comuns no nosso dia a dia, mesmo na área de música para concerto, até o jeito de tocar, a vivência, de serem pessoas que têm a sua vida já mergulhada nesse tipo de repertório, para não ficar algo, vou dizer, vai ser um sotaque de uma época que ainda não é aquele jeito de tocar, a forma de tocar. Sim, sim, sim.
você vai buscando uma reprodução de época. É como acontece com o português, né? O português de determinada época não tinha ainda determinadas palavras e formas e gírias. Então, para ser bem purista e fidedigno àquilo que ela escreveu, eu gostaria que fosse algo como se estivesse secando a tinta na partitura e a gente estivesse gravando como se ela tivesse acabado de fazer. Então, essa foi a minha intenção. Com relação à minha vida, o que eu estou gravando agora, eu tenho um estúdio, né, que eu sou sócio e tem as produções no dia a dia, né? São 4 estúdios que funcionam de maneira independente e, além disso, tem as minhas produções. Nesse momento, eu estou fazendo um trabalho de digitalização e restauração, né, de 23 mil mídias diferentes que estão no nosso acervo. Então, tem desde coisas do Baden-Powell, que você citou aí, A Nação Zumbi, Rappin' Hood, Gal Costa, enfim. Que Muita maravilha. gente de vários segmentos diferentes, a gente está digitalizando, são mídias, você trabalha numa empresa que preza muito isso, é um acervo muito grande, são mídias de várias épocas diferentes, e aí você busca, nesse momento, digitalizar e colocar tudo num único formato. E, a partir daí, fazer uma restauração. Por exemplo, tem uma entrevista da Gal, uma entrevista do Milton, uma entrevista do Fagner, que foram gravadas no comecinho dos anos 2000. Sim. E ainda não tinha disponível o 4K, né? Não foi captado com uma resolução de 4K. Então, você tem esse trabalho de pesquisar softwares, comprar esses softwares e fazendo esse trabalho de upscale, como eles falam tecnicamente, de tirar de um formato normal, que não é nem, às vezes, nem HD ou é HD, para 4K. Então, isso é uma parte do meu trabalho. O outro trabalho é fazer uma remasterização dos álbuns que já lançamos. De tempos em tempos é importante fazer isso, porque vão mudando os parâmetros. Sim. E eu também tenho dentro da minha meta esse ano gravar 40 singles diferentes com 40 artistas diferentes, né? Ainda A gente esse ano, começou a que semana maravilha, hein? passada. Vamos gravando, porque se você for pensar, são 4 álbuns de 10 faixas, só que Sim, o sim, meu, verdade. o meu E a gente caminho fala é assim, fazer 40, parece que tem uma dimensão, mas é verdade. muito, né? Olha que está chovendo na roseira. Você já relatou que as suas primeiras lembranças de estúdio de música foram em Los Angeles, na gravação do álbum de Elise Tom, em 74. Mas quando foi, de fato, que você decidiu trabalhar com música? Eu não sei exatamente, sabe, Zucca, porque nunca me passou a fazer outra coisa, né? Eu tive uma inusitada na minha casa quando eu comentei com meu pai. Eu falei, pai, eu estou pensando, quando eu terminar o ensino médio, né, que era colegial, falei, poxa, eu gostaria muito de fazer uma faculdade de administração. Aí ele me olhou assim e falou, mas filho, o que aconteceu? Houve alguma coisa e tal, mas por que isso, né? E aí foi curioso porque eu vivi uma coisa semelhante ao que acontece com algumas pessoas que são de famílias que não trabalham no mundo da música ou no mundo das artes, quando avisam a sua família que resolveram seguir a música, né? Nossa, mas cuidado, essa profissão é um perigo, você pode, né? Preocupação. Para mim foi exatamente o contrário. Então, francamente, meu primeiro trabalho eu tinha 11 para 12 anos, depois meu primeiro emprego eu tinha 14 anos e daí para frente sempre foi o lance da música. Então, nunca me passou outra coisa pela cabeça. Eu tenho muita admiração para os campos de atividade humana, como em geral, né? Pesquisadoras e pesquisadores e tal. Gosto muito de marcenaria, mas assim, como foi uma decisão desde criança, né? Eu Sim. gostava daquilo, era uma grande brincadeira para as crianças, né? Isso tem um lado lúdico muito forte. E como eu perdi minha mãe, eu tinha menos do que 12 anos, parecia que era natural, né? Tipo assim, bom, agora eu preciso olhar para a vida de outra maneira e eu vou seguir, já vou começar a trabalhar e tal. E comecei a escolher música. Então nunca me passou outra coisa pela cabeça, né? Nunca tive nenhum tipo de momento onde eu analisaria outra possibilidade. O simples fato de querer fazer uma faculdade que não era ligada à música causou muita estranheza na minha família. Imagino. Com certeza. E, Boscoli, o que é que você acha da hipersexualização
hipersexualização dessas letras de hoje em dia no funk, no pagode? Eu acho isso muito perigoso, né, em todos os sentidos. Primeiro, porque a gente sabe que não há como houvera no passado a possibilidade de você controlar a audiência daquilo. Por exemplo, conteúdo audiovisual, onde há algum tipo de imagem, ou sexual, ou mesmo de hiperviolência e tal, a palavra controle, para um país como o nosso, que viveu uma censura durante uma ditadura militar, isso dá arrepio em todo mundo. Então, o ideal seria ter uma autorregulação da sociedade. Mas não tem como colar. E fora a internet, hoje tem uma muito grande das caixas de som, né? Que eu sempre adorei ver os boombox. E hoje as pessoas têm acesso a um volume de som muito alto. Então, eu passei no feriado passado, no feriado bom para uma rádio de notícias, mas enfim, parece meio pleonasmo, mas eu estava num feriado onde um vizinho da casa estava colocando música muito alta, um conteúdo explícito, constrangedor, assim, porque seria aceitável, talvez, num filme pornô, né? Mas não às 11 da manhã num condomínio que está todo mundo ali sem opção de escolher. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o outro lado também não deveríamos ou não devemos flertar com a censura. Só que eu não vejo que isso seja censura. Você tem que preservar. O desenvolvimento tem 8 anos e você começa uma pauta que não pertence àquela idade, eu acho isso perigosíssimo. Então, eu olho com muita atenção. Eu espero que a emenda não fique soneto como música, né? Sim, sim, que sim. a solução não seja pior que o problema, mas eu acho gravíssimo. Eu acho que as pessoas deveriam ter o direito de ouvir o que quisessem, mas de algumas formas, né? Se você Sim, quer ir numa claro. praia com disco, você vai a Sobretudo uma com praia. respeito, né? Principalmente essa questão da mulher, Sim, enfim, acho que sim. que é Uma bem discussão complicado. desconfortável, né? Porque é uma discussão que esbarra em questões morais. Isso, Claro, para cada pessoa, é um negócio. Mas, assim, se eu vou a um campo de nudismo, eu já estou sabendo o que vai acontecer lá. Se eu claro. vou a um clube onde haja pessoas nuas, né? A gente precisa saber o que está consumindo, né, Boscoli? Eu acho que sim, eu acho perigoso. Eu acho perigosíssimo isso e me preocupa. Sim. Tenho meu sócio, tem 4 filhas, 3 meninas e um menino. E aí a menina de 9 anos estava falando coisas que ele ficou realmente assustado. E é um cara muito aberto e tal, não é uma pessoa nem religiosa, nem moralista, mas ele falou, pô, João, minha filha tem 9 anos, ela descobriu o que é isso numa música gritada ali, etc. Sim. Agora, tem que convidar também, né, psicólogos, psiquiatras, antropólogas, né? Ampliar essa discussão. Acho que sim, acho que a melhor forma é debater, não é fingir que isso não acontece. Tá. Boscoli, sobre o livro Elise e eu, que está aqui do meu lado, que na verdade continua no montinho da minha cabeceira, eu li quando você lançou, mas é um dos meus livros preferidos. Quando eu li o prefácio, eu já me emocionei logo no prefácio com a declaração que você relata de Rita Lee, que ela disse que se soubesse que você tinha mergulhado naquela solidão profunda, ela teria lhe criado. Isso obviamente, emociona as pessoas que leem. E eu lhe pergunto, você teve um encontro pessoal com ela? Como foi isso? Com Rita Lee? Com a Rita, muitos, né? Porque a Rita eu conheci quando eu era criança, a Elise foi visitar a Rita Não, eu falo assim, nesse momento que você estava escrevendo o livro, né? Como foi? Ah, não, nesse momento não. Eu encontrei com ela antes, né? E aí mergulhei nesse processo, né? Que para mim, né? Eu escrevo textos curtos há muito tempo, né? De música, mas esse convite à reflexão e à busca das memórias foi um mergulho profundo. E eu não quis encontrá-la nesse momento específico. Eu queria deixá-la à vontade para não querer, né? Escrever um lance, sim. Né? Muita gente pede muita coisa para a Rita, tanto a Rita Lee quanto o Nelson Motta, que foram as 2 pessoas que escreveram. Então eu falei, caramba, né? Porque eu sei que o Nelson tem muitos convites e se ele diz sim para um, depois tem um monte de gente que fica chateada porque ele não diz sim para todo mundo. E a Rita é a mesma coisa. Então eu quis deixá-los muito à vontade, poder dizerem não se quiser. Então, nesse período específico do livro, não.
Tanto que ela descobriu essa questão toda que ela citou na dedicatória, enfim, no texto que ela escreveu sobre o livro, ela descobriu lendo o livro, porque ela pediu, né? Falou, olha, eu escrevo, mas manda para mim o livro. Eu mandei, ela leu em 2 dias e mandou o texto. É incrível, ela nunca falhou Sim. comigo. Não, é lindo o prefácio, Maravilhosa, muito né? bonito. Viva a Rita Lee também. Boscoli, algum outro Verdade. artista se manifestou dessa forma? Na verdade, quase todo mundo, né? Mais Tava lá próximo, assim, perto. mais de chegar junto, de falar Exato. também, né? De assumir essa Exato. parte. O Milton, o Fagner, o Gil, o próprio Miele e tal, que era muito amigo do meu pai. Enfim, as pessoas realmente não sabiam, né? Não tinham a dimensão. Mas isso também, a gente está falando de um universo particular de uma criança e de uma pessoa ali, né? Talvez só se eu ligasse e me manifestasse e falasse alguma coisa, eles saberiam da dimensão. Eu acho que todos imaginaram, um momento duríssimo ali para todos, para eles, inclusive, mas eu acho que eles não tinham muita noção e não teriam como saber do que eu estava vivendo, né, pessoalmente ali naquele Sim, instante. sim, sim. E voltando até falar de Rita, que tinha uma pergunta aqui que a gente tinha programado, Rita e Roberto chegaram a te convidar em 82 para trabalhar com eles e você não aceitou naquela época, mesmo já tendo gravado com João Bosco e tal. Isso depois aconteceu? Vocês gravaram ou ainda tem planos? Na verdade, foi pior do que isso. Foi um show ao vivo. A Rita Lee estava em turnê nacional e ela só fazia ginásio, no mínimo. Então, 5, 6 mil pessoas ali, né? E aí eu estava viajando, fui numa das apresentações, assim, dessa maneira muito carinhosa que eles sempre me receberam. E aí pintou a oportunidade. Vamos dar uma canja aqui, vamos tocar uma música. E eu olhei aquele lance todo assim, né? O ginásio lotado, o som, tudo. Eu falei, caramba, não, acho que nesse momento não, né? Eu tinha 11 anos e 11 para 12 anos, eu fiquei com medo, né? Achei melhor não. Falei, pô, se eu errar aqui, né? Mas o mais importante foi a possibilidade, o carinho deles, assim, sabe? Sim. O convite. Mas acho que eu tive juízo na época e falei, melhor não. Imagina. Boscoli, você também no livro diz que a pergunta que você mais ouviu na vida foi: você se lembra da sua mãe? Mas a pergunta que eu te faço agora é: como é que você acha, nesse mundo hoje tão polarizado, né, politicamente, como é que você acha que seria o comportamento da Elis? Claro que são só conjecturas, né? Sim. Eu acho a Elis sempre foi uma pessoa imprevisível, né? Então, no sentido se você olhar a própria trajetória dela, num dos auges da carreira dela, ela pegou e mudou para a Serra da Cantareira, que é um lugar afastado de São Paulo, Sim. fica a 15 quilômetros do centro, mas ainda assim é um lugar onde havia floresta, mata nativa, e não tinha telefone. Durante algum tempo, se você quisesse falar com a Elis, você precisaria ligar no escritório e aí alguém do escritório entraria em contato, etc. Então, foi um período de mergulho interior, né? Literalmente. E ela estava com horta em casa, quase tudo que a gente comia era produzido lá em casa, tinha uma fazenda perto que vendia algumas coisas complementares. Então, é muito difícil de saber se nesse momento ela estaria ou no front recolhida, brigando, né? Ou ou ativamente. recolhida, completamente recolhida, né? Muito difícil de saber. Eu acho só que talvez, em algum momento que resolverem fazer um algoritmo da Elis, pegar todas as situações que ela passou e jogar num programa ali de inteligência artificial e ver como ela se comportaria, talvez seja mais perto do que a gente Sim. poderia chegar, mas é uma figura imprevisível. Eu acho que assim, os valores dela seriam os mesmos do ponto de vista de buscar um lugar melhor para todo mundo, de buscar um equilíbrio, por exemplo. Sim, de defender, né, também. Tem, inclusive, Boscoli, um episódio que eu me permito até ler um trecho aqui, que você narra quando teve um episódio com a vizinha, né, que ela colocou para dentro de casa a vizinha, que estava sendo agredida pelo marido, e que ela disse o seguinte, abre aspas: por que meus filhos estão dormindo? Se você encostar na minha porta, vou ligar para a polícia e para os bombeiros e você vai em cana chorar. Fecha aspas. E você disse que nunca tinha visto a Elis daquele jeito. Você tem alguma outra lembrança semelhante a essa dela, Boscoli?
Algumas vezes. Essa aí eu vi que ela começou a falar com um cara meio de igual para igual, assim. Então eu vi ela levando um papo com Ju, assim, né? Então eu achei interessante, né? Uma mulher de 1,5 m falando com um homem zarrão, conhecido, cara, inclusive, grandão, assim, e usando o léxico da rua. Achei interessante. Houve alguns outros momentos, né, de situação aguda e, sobretudo, de injustiça, né, de ter um grande amigo dela que foi visitar e o porteiro mandou ele entrar pelo elevador de serviço e ela simplesmente mudou do prédio, né, mesmo, né. Nesse prédio eu não fico mais e tal. Esse tipo de reação completamente baseada no impulso natural do que seria um senso de justiça, né? A Sim. paixão pelas pessoas Sim, e a busca proteger de uma maneira, inclusive maternal, alguém que está desfavorecido ali, né? sim. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos Boscoli, você revelou também no seu livro que viveu um deserto emotivo e que deu adeus à infância. Como é que foi para você ressignificar tudo isso? Afinal, você, como bem disse aí, perdeu sua mãe com menos de 12 anos, né? Então, um momento difícil para uma criança perder a mãe e ali não ter mais a infância. Como é que foi recordar isso tudo? Olha, a recordação eu percebi que me Ressignificar. mostrou que as crianças elas acabam tendo algumas outras ferramentas ligadas ao mundo da fantasia que funcionam como amortecedores, né? Você acaba preenchendo algumas lacunas com fantasia. Eu sempre tive a noção, pela criação que recebi, que aquilo era uma tragédia máxima para mim, mas que havia outras coisas que poderiam se sobrepor àquilo e transformar o meu caso num caso não corriqueiro, nunca é corriqueiro uma criança perder a mãe, mas uma coisa que não era extraordinária. Todos os dias crianças perdem as mães e vivem situações muito mais difíceis, né? Eu tinha alguma segurança econômica, tinha um acolhimento público, tinha a memória dela que fora registrada por causa da natureza do ofício e uma série de outras coisas. Mas, como eu posso dizer, eu acho que foi uma coisa de sopetão, né? Foi uma coisa abrupta e que eu tomei uma decisão interna de nunca ficar triste, ou pelo menos não ficar triste todo o tempo, porque eu não queria que a minha mãe ficasse triste onde ela estivesse, entendeu? Então também é uma atitude de uma criança de 11 anos, né, de decretar isso para si, Sim, claro. e usar a música como um refúgio, né, o fone de ouvido como um refúgio. Mas foi Verdade. duríssimo, né? Não desejável a ninguém isso, mas são as circunstâncias da vida. Mas hoje eu vejo que há, sim, situações que podem ser muito piores do que essa e que mesmo tendo vivido uma tragédia pessoal assim, eu me beneficiei de várias outras coisas que poderiam não estar lá. Alguma segurança econômica, uma boa escola com os meus amigos e as pessoas todas que gostavam da Eli sendo muito carinhosas com uma criança que tinha vivido uma tragédia pessoal. É Sim. imensurável, né? De fato, Boscoli. Bom, seu pai, Ronaldo Boscoli, inclusive, te disse: Filho, deixa eu te amar, a intimidade virá com o tempo. Chegou logo essa intimidade, como é que foi? Chegou, assim, foi interessante, porque eu fiquei um período sem encontrar meu pai. Quando eu entrei na adolescência, estava na porta da adolescência quando minha mãe morreu e eu passei a conviver novamente com ele. Eles tiveram um entrevero, ela mudou de cidade, eu fiquei algum tempo sem vê-lo e tal. Ela pediu perdão para mim antes de morrer e refez o encontro. Mas ele não era exatamente a figura de um pai que tem a responsabilidade de estar ali com você no dia a dia, de te levar para a escola, de cobrar os seus resultados e tal. Ele era um pai numa outra esfera, muito mais uma pessoa que sentava ali e compartilhava as suas experiências, as suas vivências, né? Ele também já tinha terminado o segundo casamento, então era um réveillon a vida dele, né? Porque era à tarde indo fazer as reuniões na televisão, de manhã fazendo a coluna, à noite
fazendo a direção dos shows com os quais ele trabalhava. Então foi uma coisa que foi surgindo organicamente e foi muito útil para mim, né? Porque era uma figura muito interessante, repleta de histórias e tal. Então a intimidade foi gradativa, né? Ele mesmo falou isso que seria, acabou se tornando, e a gente passou ali 12 anos maravilhosos, até ele morrer quando eu tinha 24 anos. Então é curioso que eu fiquei 12 anos com a minha mãe, 12 anos com meu pai, os dois juntos, eu não tenho nenhum tipo de memória, então ficou como se fossem dois hemisférios, né? Você não De um tem nenhuma cérebro só. memória dos dois juntos, Boscoli? Não, nenhuma. Tá. Nenhuma. O que A eu vi de carta, imagens dos dois sim. A era carta são que a Elis fotografias. escreveu para você em 71, você estava com quantos anos quando você leu a carta pela primeira vez? 40. Você também já disse, e eu concordo plenamente, que a Elis não era uma cantora comum, né? Parecia que assim, ela tem uma entrega, a interpretação realmente não era uma coisa muito comum. Visceral, né? É, Vem de visceral. dentro pra fora a gente consegue sentir, né? E me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama nos teus pés ao pé. Você arriscaria citar hoje algum nome ou alguns nomes que você acha de alguma cantora que você perceba esse traço assim de Elis hoje nas últimas gerações? Não posso tratar desse assunto publicamente, né? Porque não é verdade, é porque seria assim. Eu sei que a gente está numa época que as pessoas não ligam muito para os modos, né? Sim. Para se uma palavra vai ferir o outro e tal. Mas eu posso te garantir que essa possível explanação só me traria problemas e ia machucar um monte de pessoas, né? Porque eu vou falar de uma, não falo de outra. Sim, sim, Falo de sim. uma irmã, não falo de outra irmã. Isso, eu posso te dizer que eu acho que a Elis está num panteão de cantoras brasileiras. E claro que você pode abrir cantoras, cantores e artistas de música e artistas de referência. Você pode ir abrindo, mas falando especificamente, que são referências, né, na construção da tradição vocal brasileira. Então, quando você tem Elza Soares, Elisete Cardoso, quando você tem Dalva de Oliveira... Dalva de Oliveira? Então, você tem... cada uma é uma escola de canto. Sim. E eu nunca vi nos Estados Unidos ninguém ficar comparando a Sarah Vaughan com a Billie Holiday. Sim. Nunca vi. Quem é melhor verdade. e tal. Aqui, a gente tem um pouco isso aqui. É Não o o que com vocês Nina fizeram agora. Simone, né? Não Sim, tem ninguém muito. compara. Cada uma o que é melhor? É verdade. Um copo d'água ou uma maçã, né? Tipo, Sim, eu acho que são escolas, né? Que cada uma entrega um tipo de emoção, sim. cada uma tem uma persona, cada uma mexe numa área do meu coração, da minha alma e do meu cérebro. E para quem é cantora ou cantor, são referências, né? Sim. Então qual o melhor piano acústico, né? O melhor é o Steinway, o melhor é o Yamaha, o melhor é o Fasoli. Depende de quem vai tocar, né? E depende da sua referência. Eu acho que a gente não tem do que se queixar aqui no Brasil sobre vozes Sim, femininas. vozes A Gal, maravilhosas. com quem eu trabalhei, a Gal. Nossa Senhora, né? E vozes que não são também comuns, né? Como a voz da Maria Bethânia. Sim. No outro campo, a voz da Nara Leão, né? Que é aquela voz colocada, aquela voz que parece carregar uma fragilidade que não há ali. É uma coisa, Silvia parece que está Plath. recitando, né? Até a Elis Leve, né? dizia Mais leve. isso, né? Que ela parecia até que estava recitando, né? Não, mas isso aí é uma briga saudável. Eu não ia nem falar nisso, porque eu sei que esse assunto acaba mas não tem- sendo sempre um Não, pouco mas delicado. Mas, assim, as duas Imagina. são divinas. E você até já falou isso, que não havia essa rivalidade, Rixa, né? essa rixa, porque a própria Elis, né? Colocava a Nara num outro patamar e mesmo respeitando-a, né? Que não havia isso, que né? a gente esquece, né? Eram meninas, né? Sim. A Elis Sim. tinha, quando ela começou a fazer sucesso e explodiu na televisão, ela tinha 19 anos. A Nara por volta disso. Então, como é que você espera que uma pessoa embebida no sucesso, numa adulação, né, sendo
sendo as duas, cada uma do seu modo, reverenciadas, assistidas pelo Brasil inteiro. Isso tudo mexe um pouco com a cabeça, né? O famoso deslumbre, né? Tem isso. E a competição, né? Tipo, eu sou cantora, estou querendo me firmar, você não é uma cantora como eu sou, e essa discussão que eu repito, né? Olhando a Sim. distância, né? É engraçada até, porque, pô, a gente já teve esse tipo de problema aqui, entre aspas, né? Muito bom, né? Sim. Ótimo problema, né? E o país costuma, as pessoas, a sociedade costumam querer colocar as mulheres uma contra as outras, né? Que a gente precisa até parar com esse pensamento, não cabe, né? Claro. Bom, Boscoli, Sim. a gente falou aqui da Elis Regina muito, falamos da sua carreira também, do seu trabalho, e você Aham. falou dessa capacidade dela ser tão humana, né? Inclusive, chegou a dizer que, em algumas entrevistas, que nunca viu uma pessoa com esse nível de humanidade da Elis. O que é que isso foi importante para a formação do seu caráter e até o que você passa para os seus filhos também, que não conheceram a avó, né? Que eles recebem esses ensinamentos através de você, né? É que assim, tem duas figuras. Tem a figura pública, que é a cantora Elis Regina, que realmente me impressiona muito o nível de. Eu não sei nem se é entrega, mas parece que a música toma, né, a Elis para si, né? Parece que é alguém através de quem a música se manifesta, me parece, né? E eu vi isso de algumas cantoras de fora do Brasil fizeram diferentes comentários a respeito dessa característica, né? Parece Sim. que ao final de cada música ela abre o olho, parece alguém que está voltando de uma experiência transcendental. Do ponto de vista humano em casa, é o respeito às diferenças, né? E as coisas todas que já foram valores chamados universais e passaram a ser discutidos nos últimos tempos, para mim, num retrocesso intelectual, né, da evolução da nossa espécie, né? E você Sim. tocou num ponto muito importante, né, que é você, quando tem uma mulher forte, a Elise era explosiva, ela era impaciente, ela era brava, uma pimentinha. A pimentinha Não, o é. homem tem a mesma atitude, é um cara forte, etc. Então, isso na minha casa nunca teve. Eu tive a sorte de nascer num lar onde a figura central era uma mulher, era uma casa onde o matriarcado imperava. Então, assim, eu fui descobrir o racismo depois que ela morreu, eu não sabia da existência, não tinha pescado isso. Eu tinha, inclusive, na figura dos pretos brasileiros, dos pretos americanos, a figura dos super-heróis, né? Porque Sim. eram os primeiros pôsteres do meu quarto, né? Earth, Wind and Fire, Maurice White, que minha mãe conheceu aqui no Brasil, ele com capa e tal, Steve Wonder, né? O profeta que não tem a visão e aciona e acessa o mundo interior. Eu fui descobrir o antissemitismo, a homofobia, tudo fora de casa. Então, eu acho que foi construído uma educação natural, com muito respeito e, acima de tudo, né, não entrar em méritos que não são seus, né? Tipo, teoricamente, a minha vida sexual não deveria ser objeto de análise ou de Sim, de julgamento assunto público, né? e religioso também, a orientação de cada um. Quer dizer, isso tudo me assusta um pouco, porque eu nunca imaginei que em 2023 estaríamos debatendo isso. Sim. Continuaremos debatendo, mas é assustador, né? Eu não imaginava que a gente ia lidar com isso no século XXI, porque eu venho de um tempo onde o ano 2000 era uma coisa distante, lá Sim, bem longe, Longe, né? longe, Distante. exatamente. E, um futuro improvável, né? Sim, e você tocou num ponto aí, Boscoli, de ser criança e não saber o que é o racismo, que as pessoas, os pais precisam ir incentivando, né? A criança não nasce, ela vai tendo aqueles ensinamentos que são errados. Então, o quanto é importante a educação nesse país, nesse sentido também, das escolas e da família, né? De você colocar aí valores que são imprescindíveis nessa sociedade que é tão preconceituosa aqui no Brasil. Mas para a gente encerrar, porque tudo que é bom dura pouco aí, né? Frase aí conhecida. Para a gente encerrar, vamos voltar aqui a falar. Você que já foi integrante aqui da Band News FM com a gente, acompanhava muito suas colunas por aqui também. E você chegou a falar que as cestas de Natal da Bandeirantes, maravilhosas, viu? Inclusive, vamos botar para outras também, né? Outros períodos, quem sabe. Você chegou a conhecer João Saad? Como é que foi
esse encontro, se você Sim. chegou a conhecer, e a festa, né? A participar da festa dele. E nem me conte, assim, eu conheci o São João criança ainda, e assim, você imagina, minha mãe falou, ele é o dono de tudo isso aqui. Eu falei, como assim? Do teatro, da TV, da rádio. Então eu fiquei assim, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio pasmado, assim, olhando, né? Custava acreditar que era aquela figura, né? Um sujeito amável, né? Ali para mim, de fala mansa, e que ainda era o Falava cidadão com que todos mandava os aquela festa. funcionários, né, de várias funções, sempre pelos corredores, né? Sempre, sempre. Uma figura. É meio do jeito que eu gosto, assim, né? São as pessoas que parecem que foram feitas para aquela posição. A pessoa se sente confortável naquela posição, ela não precisa vestir nenhuma capa, nenhum tipo de postura mais arrogante, mais isso e aquilo. Ela Sim. simplesmente né? Então, uma pessoa muito amável, me parecia que havia uma preocupação constante com todos. A Elis era uma estrela, tinha inaugurado o Teatro Bandeirantes, muito importante à época, estava fazendo coisas muito importantes na TV, ela vinha da Rede Globo, ela quis sair da Globo e quis vir para a Band, e o primeiro projeto dela foi com o Elis e Tom, né? Então, assim, é uma sucessão de coisas e a gente via uma preocupação com a qual havia uma identificação por parte da minha mãe com todo mundo. Minha mãe é filha de um operário com uma dona de casa. Então, essa coisa de ter uma relação orgânica, de não ter uma relação humana que seja hierarquizada, né? A hierarquia existe dentro das suas funções para a organização da empresa, mas uma vez que estamos numa festa, todo mundo está ali, né? Com o mesmo coração, todo mundo é importante. Eu senti isso no Seu João bastante, assim. E a Elis tinha um carinho muito grande, porque ele apoiou várias coisas dela, né? Durante o especial da TV Bandeirantes, do Elis e Tom. Então, hoje, se tem um documentário, porque ele apoiou, ajudou a financiar isso. Então, era um amigo querido, né? Não era uma pessoa que eu tinha contato direto, mas era um amigo do meio musical, né? Era uma pessoa que você poderia contar, né? E tinha uma figura meio, parecia um avô, assim, né? Para mim, que era pequeno, né? E eu andava de velocípede dentro do teatro. Parecia, quando eu conheci, foi algo como conhecer o Walt Disney, pessoalmente. Ó, Boscoli, você sempre será muito bem-vindo aqui na Band, tá? Muito obrigada por ter batido esse papo, ter reservado esse tempo aí, que eu sei que sua vida é uma correria, você está aí na sede da Trama, em São Paulo. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Foi um prazer enorme, tá bom? Prazer também, Boscoli, conversar com você, Lorena, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, viu? Sempre que quiserem falar de música, eu tô aqui. Tá Opa, bom. Beijo, maravilha. muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau. Só eu sei quanto amor eu guardei sem saber.